Olá, mulher sagrada. Então, afinal, o que é um círculo de mulheres? E que sentido faz eu participar num círculo de mulheres? Então, resolvi assim gravar este vídeo porque sinto que muitas vezes há um movimento natural quando tu vês um cartaz, um anúncio, um convite para um círculo de mulheres. Há um movimento natural para ter vontade de perceber o que é isso, será que é para mim, será que não é? Mas depois vem aquela, aquela dúvida, aquele medo, afinal não sei muito bem o que é que se faz por lá, o que é que vão querer de mim, será que eu vou ter que falar, que me expor perante pessoas que eu não conheço? Então sinto que muitas vezes é uma dúvida que é perfeitamente legítima, que afasta muitas mulheres de um trabalho que é absolutamente transformador, e, eh, e um portal gigante, a nível de cura, a nível de transformação, a nível de um resgate de algo que na verdade nós já conhecemos, nós conhecemos com todas as nossas células, que é algo de que sentimos falta, mas é como se não conseguíssemos perceber que é disso que sentimos falta, sabes? Então, aquilo que eu vou dizer vale para os homens e para as mulheres, na verdade, mas por uma questão de simplicidade, eu vou aqui me focar apenas no trabalho dos círculos de mulheres e na visão do sagrado feminino, embora o raciocínio seja exatamente igual, porque lembrando que o trabalho de feminino sagrado, o trabalho de resgate dessa irmandade, desse sentido de sororidade e de união entre as mulheres, aplica-se exatamente a mesma coisa ao trabalho entre homens, esse trabalho de fraternidade, porque em última instância o propósito de cada homem e de cada mulher se conhecer cada vez melhor, conseguir trazer à tona aquilo que são os seus dons, os seus talentos, os seus anseios, sem passar por cima daquilo que são os seus valores, sem sacrificar aquilo em que acredito, sem achar que estas histórias todas que a sociedade nos vai contando são verdade, sabes? Então, o grande propósito, tanto do trabalho do sagrado feminino como do trabalho de sagrado masculino, é um resgate da humanidade sagrada. É, em última instância, nós conseguimos, como seres humanos, entrarmos naquilo que é uma nova era em que possamos realmente viver aquilo que o ser humano veio cá para fazer. Então, num círculo de mulheres, o que vai acontecer é que, independentemente de ser um círculo de mulheres presencial ou um círculo de mulheres online, tu vais ter uma facilitadora. E o trabalho dessa facilitadora, ele é importante porquê? Porque é ela que vai determinar o facto de tu te poderes sentir segura nesse círculo de mulheres. Então, nós, em termos presenciais, nós o que vamos fazer, vamos literalmente formar um círculo, uma roda, como na escola, como aquelas rodas à volta da fogueira em que se contavam histórias quando éramos miúdos. E qual é o valor simbólico dessa geometria sagrada do círculo? É que num círculo não há hierarquias. Um círculo ele é por definição sinárquico e não hierárquico. Ou seja, cada pessoa no círculo está exatamente à mesma distância do centro. Não interessa o lugar em que eu estou no círculo, eu consigo sempre olhar nos olhos de qualquer uma das presentes e eu consigo sempre estar à mesma distância do centro. O círculo não tem começo, não tem fim, não tem uma pessoa que é mais importante que a outra. A facilitadora, a guardiã de círculos de mulheres, ela está ali para isso. Ela está ali para fazer observar aquilo que são as regras do círculo. E a primeira regra num círculo de mulheres é essa: é que todas somos vistas e olhadas e todos os nossos caminhos são honrados num círculo de mulheres. Não há, eu já faço isto há muitos anos, estou super avançada porque já fiz não sei quantos retiros e não sei quantas coisas e pratico yoga há 50 anos e toco com as minhas mãos nos pés. Estou a fazer uma caricatura, não é? Mas é importante perceber que cada círculo de mulheres é sempre uma temática nova, um mergulho novo e que isto não é uma competição, é precisamente sair desse lugar da competição para recuperarmos um lugar de
conexão, para recuperarmos um lugar em que nos voltamos a respeitar umas às outras, em que voltamos a olhar com curiosidade para a história do outro, com empatia e com compaixão para a história da outra pessoa, sem darmos conselhos que não foram solicitados, sabem? Então um círculo de mulheres é um espaço de muito resgate da nossa própria identidade, de podermos, à medida que vamos observando o que se passa com cada uma de nós, ir observando e espelhando também aquilo que se está a passar comigo. E é um lugar de profunda humildade, é um lugar em que nos permitimos finalmente descansar, deixar cair aquelas máscaras que vamos usando durante o dia para sobrevivermos. A máscara da mãe, a máscara da empregada, a máscara da mulher, da namorada, a máscara da tia, da filha, o que tu quiseres. Esses papéis que são fundamentais, claro que sim, mas que muitas vezes nos deixam exauridas e fazem com que a nossa identidade se reduza ao papel. E tu não és só os teus papéis. Os teus papéis são uma parte daquilo que faz com que tu te movimentes na sociedade, mas tu não és só isso. Então o Círculo de Mulheres, nesse momento, a facilitadora, através de várias técnicas, que não interessa, eu por exemplo no meu caso, muitas vezes quando entram num programa meu, mesmo que seja um programa de retiro, vão ver que eu não dou muitos detalhes, não é? Eu peço para ir coração aberto, para confiar, porque é o trabalho do facilitador dar um espaço sagrado, um espaço seguro para que as dinâmicas que são propostas sejam apreendidas pelo grupo de uma forma segura e tranquila. Então, pode passar por várias coisas, não é? Podes ser convidada, não tem que passar só pela partilha. Muitas vezes nós temos medo de, mas eu vou ter que falar em frente a outras pessoas, eu não as conheço, não é? Então, um círculo de mulheres não se reduz à partilha oral. Um círculo de mulheres, muito antes de entrarmos na partilha oral, ele vai passar por vários momentos, várias dinâmicas. Podem ser meditações, pode ser canto, pode ser dança, uma série de coisas, pode ser escrita, pode ser desenho, pode ser através de N técnicas, a imaginação é o limite, não é? E alguns círculos podem nem nunca passar pela partilha propriamente dita oral, ok? E há um aspecto que eu gosto muito de trazer aos meus círculos, que é o decreto do círculo. Ou seja, é um acordo que as presentes firmam todas no círculo. E esse acordo, ele passa pela confidencialidade daquilo que se passa no círculo. Ele passa pelo não julgamento. Ele passa por eu não julgar o outro, mas também não me julgar a mim mesma, não é? Não me sentir idiota antes de falar, pensar, mas já foi tudo dito, porque é que eu vou dizer isto agora? Ou se eu fizer isto, ou se eu mudar de posição, ou se eu disser que não quero fazer esta dinâmica, que me sinto muito desconfortável, se eu pedir um apoio extra, se eu me estou a sentir mal disposta, ou se eu estou com muita vontade de rir ou de chorar, não é? O que é que vão pensar de mim? Então é muito importante perceber que cada risada, cada choro, cada partilha feita, ela fica na energia do círculo. É por isso que, por exemplo, nos círculos online que eu organizo, eu peço sempre para tentar respeitar a experiência do círculo online como se ele fosse um presencial. Se tu estás num círculo presencial e se eu te coloco a fazer uma dinâmica com mais 2 ou 3 colegas, não é? Não vais poder pôr a tua câmera off. Estás em frente à pessoa, tens que estar em frente à pessoa, a pessoa tem que te sentir a tua energia. Então, se tu estás num círculo online e se tu estás numa dinâmica de partilha, vai ser necessário também que tu tenhas essa mesma entrega. Então vai passar sim por ligares o teu microfone quando for solicitado que o faças, que ligues a tua câmera quando for solicitado, por forma a proporcionares a ti mesma e ao outro uma experiência tão profunda como aquela que tu irias vivenciar num círculo presencial. Então isso é um aspecto também que é fundamental. Portanto, o mesmo respeito, a mesma presença, a mesma inteireza que tu tens forçosamente no presencial, não é? A não ser que tu fujas, mas é muito importante reservá-la no online. E isso também faz com que tenha que haver, no fundo, um espaço de um grande respeito
por mim e um espaço de grande respeito pelo outro, sabes? Então logo aí se ensina-nos. E acho que o que eu sinto sempre, não é, da magia de cada círculo, é que ao início não sabemos bem aquilo que vamos e quando damos por ela pensamos, uau, eu sempre estive aqui, isto é um lugar tão natural para mim, é um lugar onde eu recordo o valor da ciclicidade, onde eu recordo o valor da conexão à natureza, onde eu recordo o valor da escuta, o valor das histórias, o valor de simplesmente estar presente para outra mulher, o valor de estar simplesmente presente para mim. E claro que muitas vezes os círculos vão trazer uma determinada temática em que somos convidadas, no fundo, o que vai acontecer é que com a temática que é proposta, os exercícios e as dinâmicas que são propostas para cada temática, eu sou convidada a mergulhar para além daquilo que é o visível, para aquilo que é além daquilo que é a imagem de mim, a imagem que eu tenho de mim e a imagem que eu projeto ao outro. Eu sou convidada a mergulhar na minha verdade. Eu sou convidada a mergulhar no não dito, no não óbvio, no escondido, no esquecido. Eu sou convidada a trazer à tona tudo isso que me compõe. E parece-me muito óbvio que neste momento querem nos reduzir a determinadas imagens, a determinados papéis, a determinadas características. E o Círculo de Mulheres é um espaço em que te recordas que não tens que caber numa caixa e que tu és muito mais do que essa... Do que aquela imagem que tu projetas ao outro, do que aquela pessoa limitada que tu pensas que és. És tão imensa, tão maravilhosa, a tua história é tão digna de ser ouvida, é tão digna de ser escutada. E é um espaço onde nos recordamos isso, e muitas vezes é mais fácil recordá-lo através dos olhos de outra pessoa, que te vai dizer, uau, o que tu disseste foi tão importante para mim, o que tu partilhaste recordou-me isto ou aquilo, rodou-me esta ficha, rodou-me esta chave. Então, eu sinto que quando tu dizes que sim, e dizes sim, eu vou ao Círculo de Mulheres, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que vou estar ali a fazer, mas eu vou. E eu vou porque eu sei que é um espaço onde eu vou estar segura, onde a minha história, o que quer que seja que eu partilhe, não vai sair dali, onde não me vão dar conselhos que não me foram solicitados, onde não me vão tentar moldar naquilo que eu não sou. É um espaço onde eu simplesmente vou poder trazer um pouquinho mais daquilo que eu sou a este mundo. E sinto que muitas vezes essa decisão de participar no círculo, ela é logo, assim que tu decides participar no círculo, tu já estás a trabalhar toda a temática, tu já estás, eu costumo dizer, a roda já está aberta. Assim que tu te inscreves, a roda já está aberta e tudo o que está a acontecer na tua vida já está a ficar impregnado por essa energia, porque a partir do momento em que uma facilitadora põe no mundo, coloca no mundo algo que lhe foi pedido para trabalhar, não é? Numa determinada energia, uma determinada frequência, e que tu sentes que aquilo ressoa e que sim, tu vais, não sabes bem porquê, mas sentes que é para ir e vais, já estás a resgatar uma grande parte do teu feminino, já estás a confiar na tua intuição, já estás a confiar em algo que é fundamental e que tem sido esquecido nesse valor do feminino, que é confiar naquilo que eu sinto, naquilo que eu sinto no meu ventre, no meu coração. Não saber exatamente qual é o caminho, mas decidir, é por ali que eu vou, independentemente daquilo que aconteça. E ter essa segurança também de saber que em qualquer circunstância, aquilo em que tu não queiras participar, aquilo que tu não queiras dizer, falar, nunca ninguém te vai obrigar a nada. Isso não é o propósito do trabalho. Nem te colocares em espaços em que tu não queres estar. E muitas vezes aprendemos muito precisamente com esse lugar dessa primeira reação que é eu não quero falar, eu não quero fazer isto, eu não quero fazer aquilo. E é tão interessante porque muitas vezes as mulheres que
se inscrevem num trabalho e às vezes escrevem e dizem-me: olha, mas eu não vou querer falar, está bem? E eu: está bem, está bem. E por vezes, ou eu não vou querer dançar, ou eu não vou querer fazer isto, ou não vou querer fazer aquilo, e está tudo certo, sabes? E é tão transformador perceber o que se passa no momento em que decides te abrir a ti, decides abrir a ti e aos outros e a resgatar esse feminino dentro de ti. Então, assim, sem guiões, era aquilo que eu te queria dizer sobre um círculo de mulheres. No fundo, só essa estrutura mais intuitiva é convidar-te a resgatar uma parte que é muito importante de nós, essa parte do sentir, essa parte do fluir, essa parte de recolhermos os ossos, recolhermos essas partes de nós que fomos perdendo, de que nos fomos desligando, de que nos fomos desconectando. Então espero ver-te em breve no Círculo de Mulheres. Um beijinho imenso, não hesites aqui em colocar nos comentários as tuas questões, as tuas dúvidas e um até já.